Graça e paz, povo de Deus, shalom, shalom a todos, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal nós falamos sobre conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a missão da igreja e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. Nós teremos 8 aulas a respeito de cura interior e libertação. Estas aulas serão apenas um resumo a respeito da cura interior e da libertação, para que você tenha uma direção para a sua vida e receba a plenitude do Evangelho, pois Jesus Cristo veio para curar, libertar e salvar. Fique agora com a 6ª aula, onde faremos alguns diagnósticos para identificar áreas feridas da alma. No decorrer desta aula, nós falaremos de muitas áreas que possivelmente podem fazer parte da sua vida, áreas a qual você foi atacado, afetado e se tornou uma ferida em tua vida, a qual você precisa de cura. Sendo assim, identifique cada uma dessas áreas de tua vida que estão feridas ainda por causa de traumas, de frustrações, de coisas do passado. Anote cada uma delas, identifique os contextos, as situações, as pessoas que estão ligadas e libere perdão para aqueles que precisam. Se for preciso, na maioria das vezes é preciso, procure a ajuda do seu líder para que você possa receber o perdão, para que você possa ser curado completamente dessas feridas que geram bloqueios na tua vida e impedem você de avançar, de cumprir a sua vocação. Existem 3 fases na vida humana que causam traumas, feridas e bloqueios. A primeira fase são as heranças negativas dos nossos antepassados. Nós recebemos herança dos nossos antepassados, sim. Assim como nós recebemos através do DNA físico, existe também o DNA espiritual. Segunda fase são os detalhes negativos que surgiram durante a gestação. Então, mesmo da gestação, a criança na barriga da mãe, ela pode receber heranças negativas que vai fazer parte da vida dela. Ela vai carregar para a vida toda e serão bloqueios que vai impedir ela de avançar. A terceira fase são os fatos que surgiram desde o nascimento até a idade atual, provenientes inclusive das falhas pecaminosas. Então, desde o seu nascimento, seja quando você era criança, adolescente, agora adulto, você passou por situações, por contextos que pode ter gerado feridas e traumas em tua vida, a qual você precisa se desvincular para quebrar esse bloqueio, para que você venha avançar. Os passos necessários para que todos venham iniciar o caminho da cura interior são: primeiro, reconhecer que há uma necessidade urgente de cura interior e descobrir em qual área da vida a cura precisa atuar. Segundo, remover os bloqueios, feridas, traumas, problemas, para que aconteça a cura interior. Terceiro, buscar o maior conhecimento possível de Deus, através de sua palavra. E, por fim, orar ao Senhor, pedindo que Ele livre a alma de todos estes males. Observe que um passo fundamental para ser curado é o reconhecimento de que você precisa de cura, reconhecimento de que existem coisas em sua vida que estão bloqueando o seu chamado, bloqueando para que você não tenha um relacionamento saudável, não tenha um casamento, não tenha filhos, não seja feliz, não tenha uma profissão, porque esses bloqueios emocionais impedem a pessoa de ter filho, impede a pessoa de se relacionar, de casar, impede a pessoa de fazer um curso, uma faculdade, ter uma profissão. São bloqueios que impedem a pessoa de avançar em todas as áreas da vida dela. Por isso é fundamental esse primeiro passo, o reconhecimento de que você necessita urgentemente ser curado, ser transformado. Dentre muitos sintomas emocionais que causam feridas na alma, eu destaquei 4 aqui. Eles não são os únicos sintomas, mas são os sintomas principais que ferem a pessoa, impedindo-a de avançar. O primeiro deles é o sentimento de rejeição. O segundo, o sentimento de inferioridade. O terceiro, o sentimento de culpa. E o quarto, o sentimento de medo.
Observe a sua vida e veja se você não tem algum desses sintomas. Você já passou por rejeição? Você tem complexo de inferioridade? Você tem sentimento de culpa? Você tem sentimento de medo? Caso as respostas sejam sim, você precisa ser curado. Todos esses sintomas, esses sentimentos, são bloqueios que impedem a pessoa de ter uma vida normal, de receber a identidade que Deus preparou para ela e avançar nesta terra. Eu separei aqui algumas fontes que produzem doenças emocionais. São fundamentos, são lugares, pessoas, grupos, contextos, a qual o ser humano passa e causa aquela doença emocional, cria o sentimento dentro dele, impedindo ele de crescer. Existem muitas fontes. O que eu vou falar aqui são apenas algumas para que você possa avaliar a sua vida identificando se alguma delas fazem parte da sua vida. A primeira das fontes é a família. No aspecto genético e espiritual, somos reflexos dos nossos antepassados e dos parentes que convivemos. Então você recebe herança do seu pai, da sua mãe, você recebeu herança dos seus avós, tataravós, e também você recebe herança das pessoas a qual você convive. Se você é criado com o pai e a mãe, você recebe herança dos seus pais. Caso você tenha sido criado com seus avós, você recebeu herança dos seus avós. Caso você tenha sido criado com seus tios, sobrinhos, outros parentes, você recebeu herança desses parentes. A família é uma fonte de doenças emocionais, porque a maioria das famílias, infelizmente, sem Deus, são desestruturadas. Então a criança cresce em família desestruturada e absorve para ela tudo aquilo que a família carrega. Isso é importante você avaliar na sua vida, caso tenha alguma coisa a qual você precisa se desvincular. A segunda fonte é a cultura secular. Ela cria sistemas de valores para condicionar um indivíduo. Quem não consegue acompanhar acaba se frustrando e se interiorizando. Observe a cultura secular que nós vivemos. Ela tem seu próprio sistema de valor e esta cultura vai chamando as pessoas para acompanhá-la. E quem não consegue acompanhar se frustra, cria complexo de inferioridade e tantas outras coisas mais que vão surgindo na identidade do indivíduo, porque o indivíduo vai recebendo uma identidade distorcida e falsa daquilo que Deus criou para ele. Quando você acompanha a cultura secular, você se afasta da identidade que Deus preparou para você e busca satisfação naquilo que é passageiro, porque a cultura secular ela é passageira. Em cada estação, eles criam um sistema de valor e de crenças, a qual vão condicionando as pessoas a se adaptarem. Por isso você precisa se livrar da cultura secular e ter a palavra de Deus como fundamento da tua vida. A terceira fonte de doenças emocionais são as religiões legalistas. Ela cria padrão de perfeição, inibe o erro, excluindo e castigando quem não segue o padrão, conforme Mateus 23, 13. Existem religiões que são totalmente legalistas. Qualquer tipo de erro é condenado, é castigado. Observe na época de Jesus Cristo, a mulher que foi levada até Jesus, pega em adultério, em prostituição. Eles queriam condená-la, apedrejando-a, mas Jesus não fez isso. Jesus liberou perdão sobre ela. As religiões legalistas normalmente condenam as pessoas porque ela cria um padrão de perfeição a qual muitos não conseguem acompanhar. E quem não consegue acompanhar fica frustrado, fica rejeitado, é inibido do seu crescimento, fica isolado. Caso você tenha passado por algum tipo de religião legalista e tenha se frustrado, você precisa se libertar de todos esses sentimentos que causou uma doença na sua alma. Outra fonte de doenças emocionais são as escolhas erradas a qual nós fazemos. Por conta do livre-arbítrio, o ser humano pode fazer escolhas erradas, surgindo com isso o remorso e as consequências inevitáveis. Deus nos criou, mas Ele não nos fez como robôs. Ele nos deu livre-arbítrio. Por conta disso, nós podemos errar em nossas escolhas. Isso pode gerar frustração, rejeição, complexo de inferioridade. Isso pode gerar uma doença na nossa alma.
Portanto, todas as escolhas erradas que fizemos, nós precisamos confessar para ser curado e restaurado por Deus. Outra fonte de doenças emocionais é o abandono de Deus. Cada vez que o homem despreza a Deus, ele fica entregue a sentimentos perversos, conforme Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quem rejeita o conhecimento, rejeita ao Senhor, vai entrar num caminho de destruição. Sendo assim, toda pessoa que em algum contexto da sua vida tenha abandonado a Deus, tenha desprezado a Deus, ela criou dentro dela um trauma que ela precisa se livrar, ser curada, receber o perdão de Deus. Saiba que Deus jamais te abandona, mas como nós podemos abandonar Deus, isso vai sendo gerado dentro de nós como um sentimento negativo e vai nos bloquear de até receber o perdão de Deus. Livre-se desses sentimentos e receba o perdão de Deus. Outra fonte de doenças emocionais é não saber lidar com a graça de Deus. Há pessoas que têm dificuldade em aceitar o perdão de Deus, que é dado de graça. Essas pessoas normalmente acreditam que precisam passar por algum sofrimento para pagar o preço. Quantas pessoas não são assim? Elas têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus. O perdão de Deus, você não merece ele. Deus não dá por merecimento, mas ela é uma dádiva, é algo que Deus dá gratuitamente. E existem pessoas que não conseguem nem aceitar o perdão de Deus e acham que precisa pagar pelo perdão de Deus, precisa passar por um sofrimento, um tipo de enfermidade, um casamento ruim e acha que Deus está castigando ela porque ela cometeu algum erro. Deus não faz isso. Receba o perdão de Deus. É uma dádiva, é a graça de Deus liberada sobre as nossas vidas. Outra fonte de doenças emocionais é a falta de perdão, acúmulo de mágoas e ressentimentos na alma, conforme Jó 17, 7. Toda falta de perdão, ela vai acumulando dentro de você ressentimentos, mágoas, frustração. Então, quando você não perdoa, isso gera um bloqueio dentro de você e você não consegue avançar, não consegue progredir em nada. Libere perdão para quem quer que seja e receba o perdão de Deus. Biblicamente falando, nós precisamos liberar o perdão para todas as pessoas, independente da situação. Quando a pessoa não libera perdão, ela também não é perdoada por Deus. É o que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Observe que para que você seja perdoado, você também precisa perdoar. É uma condição que Deus estabeleceu para nós. Outra fonte de doença emocional é a espiritualidade excessiva. Pessoas que se comportam como se não fossem seres humanos, não choram e não ficam tristes, ao menos não aparece a tristeza, que na verdade está oculta e sendo acumulada dentro de si. Tentam apresentar uma postura que é uma mentira. Existem pessoas que têm um excesso de espiritualidade e todo excesso de espiritualidade causa um trauma, causa uma doença emocional que paralisa a pessoa, porque ela viverá de forma hipócrita, não aparentando realmente o que é. Nós precisamos ser transparente diante de Deus e diante das pessoas. Outra fonte de doença emocional é a opressão. A pessoa oprime-se a si mesma, sobrecarrega-se com algum peso. Toda pessoa que está oprimida, está com peso, com um fardo muito pesado sobre si, não consegue caminhar, não consegue progredir, não consegue avançar. Por isso Jesus ele diz: venha a mim todos vocês que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O Senhor Jesus ele quer tirar toda a opressão da nossa vida para que nós venhamos caminhar com leveza. Toda pessoa que está debaixo de opressão não consegue caminhar porque tem um peso sobre ela, impede ela de avançar. Tente fazer uma caminhada com uma mochila de 20 quilos nas costas. Você vai caminhar por um tempo, mas logo, logo vai sentir o peso, a opressão daquela mochila e não conseguirá caminhar. Toda pessoa que está sendo oprimida, ela está sendo impedida de avançar no reino de Deus. Portanto, nós precisamos deixar toda a opressão, que o Senhor retire de nós todo tipo de opressão e de fardo, para que nós possamos avançar no reino de Deus. E por fim, é a depressão.
Causas que levam à depressão: medo, vingança, ódio, orgulho, comparações, abuso, inconstância, complexo, mentira, grosseria, brutalidade, violência, selvageria, vaidade, ansiedade, angústia, malícia e outras. Muitas são as causas da depressão. É importante que você venha identificar, caso esteja passando por algum tipo de causa. Isso pode te levar à ansiedade, te levar à depressão e te levar a um quadro mais profundo, te afastar de Deus. Livre-se de cada uma destas causas, caso esteja na sua vida. Receba o perdão do Senhor, receba a cura, receba a restauração, receba o refrigério do Senhor. Nós veremos a partir de agora algumas características pessoais que podem revelar a necessidade de cura interior. Avalie a sua vida, veja se alguma dessas características faz parte da sua vida. Você se aceita assim como é? Aparências, limitações, cor, sexo, casado, solteiro, ou usa de vários artifícios para mudar? Você tolera a si mesmo ou não tolera a si mesmo? Está sempre de mau humor? Tem dificuldade em se aproximar de pessoas, estabelecer diálogos e romper ambientes? É tímido? Esconde o verdadeiro eu? Tem complexo de inferioridade? Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque? Desconfia de todos? Não se abre para relacionamentos? Tem dificuldade em cumprimentar os outros e por isso fica esperando eles fazerem? Quando eles não te cumprimentam, você fica chateado? Você acha que é demasiadamente tímido, áspero ou duro com os outros? Tem falsa humildade? Sempre dá respostas grosseiras? Você usa com frequência ironias, zombarias, sendo sarcásticos em suas observações? Você usa prepotência com os outros? Você tem dificuldade em olhar nos olhos das pessoas para conversar? Tem medo de se expor? Você acha que as tarefas que os outros fazem sempre são mais importantes que as suas? Você nunca está contente com o que faz? Você se acha sem valor? Essas são algumas características que podem revelar a necessidade de cura interior. Portanto, é importante você se avaliar a partir de cada uma delas. Características que revelam necessidade da cura interior relacionada a mágoas e suas causas. Amor não correspondido. Você já passou por isso? Amor uma pessoa, mas não foi correspondido por ela? Isso pode ser uma ferida na sua vida e está te impedindo de avançar. Passou por desprezo e descaso, que torna a pessoa sensível e carente de atenção? A pessoa também pode se tornar durona ou autoritária, camuflando seus sentimentos, achando que chorar é um sentimento negativo. Você passou por algum tipo de humilhação quando era criança? Passou por algum tipo de rejeição? Você recebeu algumas declarações de palavras por parte de pai, mãe, de adultos que geraram medo e timidez em você? Você passou por algum tipo de intolerância? Essas são algumas atitudes que causam mágoas dentro do nosso coração e gera uma necessidade de você passar por um processo de cura interior. Vamos aprofundar um pouco mais a respeito das feridas da alma. Tudo aquilo que causa ferida na sua alma impede você de avançar. Sentimento de insatisfação, incompetência consigo mesmo. Lutar para ser o melhor e não conseguir. Exemplo, tirar 7 numa prova que vale 10. Você tentou alcançar algo na sua vida, mas não conseguiu e você rejeitou a si mesmo. Lamentações, incertezas e palavras negativas, conforme Provérbios 18:7. A boca do insensato é sua própria destruição e seus lábios um laço para a sua alma. Você mesmo já lançou sobre si palavras negativas? Lamentou sobre si mesmo? Murmuração e reclamação. Você já passou por momentos a qual você estava murmurando, reclamando de si mesmo? Medo que gera pavor, receio, insegurança, tensão, angústia e ansiedade. Conforme Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A palavra de Deus renova a mente e muda os conceitos negativos instalados nela. Mas a maioria das pessoas passam por pavor, por receio, por insegurança, tensão, angústia, ansiedade, situações e contextos que cria isso dentro da pessoa. Caso você tenha passado por isso, deixe Deus te limpar e te purificar completamente.
Receba a palavra de Deus, ela retira de você o medo. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de fortaleza. Mensagens negativas resultantes de um passado sofrido, causando más lembranças. Correria do dia a dia que causa estresse emocional. Quantos de nós não estamos nessa correria, tendo que trabalhar, estudar, criar filhos, cuidar da casa? Tudo isso gera estresse emocional. Você precisa avaliar se isso não tem causado bloqueios na sua vida. Violência nas ruas. Quantas pessoas não são alvos de violência ou presenciaram violência nas ruas? Isso causou um trauma, uma ferida na sua alma. A luta pela sobrevivência de modo geral, que também causa ansiedade. O medo, a vingança, o ódio, o orgulho. Cada um desses sentimentos, ele causa ferida na nossa alma. Traumas de infância, comparações, humilhações, abusos. Às vezes na família, onde há comparações, o próprio pai e a mãe faz comparações relacionadas ao filho. De um filho que vai bem na escola, ela diz palavras positivas, mas do outro que vai mal, às vezes por algum sentimento, por algum complexo, ela lança palavras negativas, você recebeu essas palavras, isso tem impedido você de crescer, de avançar. Humilhações e abusos, que às vezes a criança ou adolescente passa dentro de casa, na escola ou em algum lugar. Inconstâncias, mentiras, vaidades, injustiça, perdas em geral, indecisões, relacionamentos fracassados. Quantas pessoas não entram em relacionamento e fracassam e criam complexos, impedindo até de se relacionar de novo. Às vezes um casamento fracassado, onde a pessoa ela cria uma imagem negativa do sexo oposto e não consegue se relacionar novamente, não consegue casar. Abandono psicológico, porque às vezes você cresceu numa família e seus pais te davam tudo, te davam comida, te davam roupa, mas não te dava carinho, não te dava amor, não te dava afeto. Então você teve um abandono psicológico. Isso gerou um tipo de trauma na tua vida, uma ferida na tua alma. Rejeição. A pessoa rejeitada sempre interpreta mal as atitudes das outras pessoas. Caso você tenha rejeição na sua vida, muitas vezes dentro de contexto você vai interpretar mal as pessoas por causa da rejeição a qual você passou. Viver ameaçando, jamais admitir os próprios erros, sentir prazer na desgraça do outro, não ter aspirações, sonhos. Quantas pessoas já perderam sonhos, perderam as aspirações, os desejos, elas já se acomodaram onde estão. Quantas pessoas não conseguiram terminar o estudo, se acomodaram e criaram um complexo de inferioridade dentro de si, dizendo que não vai conseguir. Quantas pessoas entraram na faculdade, não conseguiram, se frustraram, fracassaram e criaram um complexo de inferioridade. Então os sonhos que ela tinha, ela desistiu. Os desejos de crescer, de avançar, ela desistiu. Desejo de ter uma vida profissional, de ter um casamento, de ter uma família, desejo de construir algo na vida, ela desistiu por causa das situações, das frustrações, dos fracassos que ela passou. Todas as pessoas estão vulneráveis e podem fracassar, mas o fracasso não pode impedir você de tentar de novo. Eu lembro de Josué. Ele invadiu a primeira cidade de Jericó, venceu a batalha, depois ele invadiu uma outra cidade. Nessa outra ele perdeu a batalha. Ele poderia ter olhado para o fracasso e ter desistido, mas ele buscou as causas do fracasso, resolveu o problema e foi batalhar novamente. Ele estava debaixo de uma palavra, ele não ia desistir. Sendo assim, você precisa identificar onde você fracassou, corrigir o erro e fazer novamente. Ser ciumento, ser triste, ser risonho demais, gastar o que não tem, ter dificuldade para dizer não, ter timidez paralisante, cometer pecados de prostituição como masturbação compulsória, sentimento de que não é amado, aceito ou bem-vindo. Todas essas feridas da alma precisam ser confessadas em arrependimento, abandonadas para receber o perdão e o amor de Deus. Para finalizarmos esta aula, veremos algumas situações que provocam rejeição na pessoa. O nome próprio registrado pelos pais. A pessoa pode não aceitar o próprio nome por achar estranho ou feio. O nome pode ter sido a causa da rejeição na escola. Morte do pai ou da mãe. A pessoa pode assimilar como rejeição. Gravidez indesejada. Divórcio dos pais. A criança, adolescente pode assimilar como rejeição na sua vida.
Preferência dos pais. O pai pode dar preferência a um filho mais inteligente, bonito, descontraído e rejeitar o outro. Rejeição do casamento. O marido rejeita a esposa por estar acima do peso, fala coisas desagradáveis, humilha e outras coisas. Abandono da mãe. Palavras que geram maldições, como burro, prostituta, gay, você não vale nada, não presta para nada, não devia ter nascido, você é pobre, conforme-se com isso. Homem que é homem não chora. Esses são tipos de frases que às vezes a criança ou adolescente recebe na sua vida. Isso cria uma ferida dentro dela e cria uma rejeição. Rejeição que vem de apelidos por conta de algumas deformações, narigudo, orelhudo, baleia, palito e etc. Às vezes na adolescência o menino ou a menina recebe apelidos e esses apelidos provocam um sentimento de rejeição naquela pessoa. Impede ela de aprender, impede ela de se relacionar, impede ela de crescer na vida. Rejeição por conta de carência afetiva, pai e mãe que nunca disse que amava o filho, que nunca lhe fez carinho, o abraçou. Quantas pessoas não têm carência afetiva, elas recebiam proteção e provisão dos pais, mas o pai nunca abraçou, nunca disse te amo, a mãe nunca falou te amo. Rejeição autoimposta, deficiência física, magreza excessiva, obesidade, seios muito grandes, cravos e espinhas em excesso, doenças constantes. Então, muitas vezes, as pessoas que passam por esse tipos de situações, elas rejeitam a si mesmo. A rejeição é imposta por ela mesma. A pessoa, às vezes, está um pouco acima do peso, então ela mesma rejeita a si mesma. Ela tem espinhas, então ela rejeita a si mesma. Tem doenças constantes, ela rejeita a si mesma. É muito magra ou está acima do peso, rejeita a si mesmo. Esses são tipos de rejeições autoimpostas pela própria pessoa, que causa ferida na sua alma. Culpa por ter abortado ou pago aborto para alguém, por espancar filhos ou irmão, pela morte de alguém, por ter roubado, enganado, por ter sido abusado sexualmente, por não ser mais virgem. Todas essas situações causam insegurança, medo, birra, rancor, mágoa, timidez, solidão e etc. A cura interior é deixar a luz de Cristo brilhar em todos os recantos escuros da sua alma, onde Satanás entulhou as mágoas e lembranças dolorosas. Muitas pessoas dizem, não quero ficar lembrando dessas coisas ruins, mas isso é como acumular objetos no armário. Você fecha a porta e não vê, mas as coisas estão lá e um dia rolarão para fora. Tudo que nós falamos nesta aula é muito importante que você avalie a sua vida, aquilo a qual você já passou, contextos, situações da sua vida. Todos esses sentimentos e atos a qual nós falamos precisam ser curados. Apenas o Senhor Jesus pode curar. Jesus encontrou uma mulher, a mulher samaritana, no poço de Jacó. Aquela mulher tinha passado por 5 casamentos, estava no 6º, mas já não estava dando certo, estava frustrada consigo mesmo. Imagine uma mulher que passa por vários casamentos na vida, muita decepção, muita frustração, muitos sentimentos, mas Jesus Cristo chegou lá para gerar cura dentro dela. Por isso que Jesus ele falou, se ela recebesse da água que ele desse, aquela água ia fazer-se dentro dela como uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. Ou seja, a fonte ela vem de dentro para fora, limpando, retirando todo entulho, toda a sujeira, tudo aquilo que impede, que bloqueia as nossas vidas. Então, quando aquela mulher recebeu a palavra de Jesus Cristo, a cura da sua alma, das suas feridas, ela foi limpa, purificada. Receba a cura, receba a purificação. Deixe o Espírito Santo entrar dentro de você e te limpar, te purificar completamente. Ele limpa de dentro para fora. Ele arranca as feridas, as mágoas, ressentimentos, a timidez, o medo, tudo aquilo que tem gerado em você frustração, que tem paralisado você, impedido o seu crescimento, que tem distorcido a sua identidade. Deixe o Senhor Jesus Cristo te limpar por completo. Observe que a mulher samaritana precisou
se abrir, ela precisou confessar, ela precisou falar com Jesus Cristo, declarar aquilo a qual ela estava passando e já passou na vida, para receber a cura e o perdão dos seus pecados. Que o Senhor possa te curar, te restaurar completamente e gerar em você a identidade de Jesus Cristo, porque é para isso que você nasceu, para ser a imagem de Jesus Cristo nesta terra. Deus abençoe em nome de Jesus.